seu nome, sua idade e como você descobriu o crochê. Eu me chamo Cileia, eu tenho 42 anos e eu descobri o crochê através das minhas tias. Então, todas as minhas tias, exceto a minha mãe, fazem crochê ou faziam crochê. Né? E eu fui criada nesse ambiente onde a produção de crochê era uma coisa muito natural e independente de tamanho de peça ou tipo de crochê. Quem te ensinou ou te inspirou a fazer crochê? Então, como eu descobri o crochê através das minhas tias, elas foram a minha maior inspiração. E elas também me ensinaram, mas em particular, né, eu tenho uma tia, hoje ela já não está mais entre nós, e ela foi quem me ensinou a fazer o crochê. E ela se chamava Helena, que inclusive é em homenagem a ela que eu coloquei o nome da minha manequim de Helena para poder ter essa presença constante, né? E todo mundo já conhece a manequim como Helena. E ela foi quem iniciou todo esse processo, me ensinando das carreirinhas iniciais, a paciência, de que a gente sabe quando, né, tá começando o crochê, não é uma coisa tão simples, tão fácil. E ela teve toda essa paciência no processo inicial. E depois eu prossegui também de uma forma mais autodidata, vamos dizer assim. Onde você busca inspirações para criar novas peças? Bom, a inspiração, muitas pessoas acham que vem de outro crochê, ou do próprio crochê. Mas as minhas inspirações, elas vêm muito da natureza, da arquitetura, da decoração, porque são formas, né? O crochê, ele de uma certa forma, são formas geométricas que se juntam. Então, a gente vai adequando essas formas e acaba criando qualquer peça que a gente tenha vontade de criar. Então, muitas vezes eu já vi uma praça e nessa praça tinha um chafariz muito bonito. Eu olhei para lá, para o chafariz, e vi um tapete maravilhoso com cores que combinavam e que remetem muito à natureza. Então, fica sempre muito mais fácil, ou assistindo uma série, e aí eu vejo uma peça em outro material e eu falo, poxa, ficaria muito bonito essa combinação no crochê. E aí eu vou usando e acabo me inspirando. Claro que outras crocheteiras que têm mais experiência, que têm outras vivências de outros locais, elas também me inspiram. Né? Então a gente vai juntando vários pontos de inspiração, não uma coisa única e isolada. E a moda, né? A moda, ela é a principal, que hoje eu produzo muito vestuário, então alinhar com a moda é uma coisa muito importante nesse processo. Quanto tempo, em média, você leva para fazer uma peça? Olha, a média depende muito do tamanho da peça, do material utilizado, né? Mas eu tenho peças criadas em 19 horas de produção. Então, quando você distribui isso ao longo dos dias, né, porque você não consegue produzir tantas horas na sequência. Poderia fazer, então, uma peça 19 horas de um dia, mas é muito cansativo, é muito desgastante. Então, tem os intervalos naturais, principalmente de quem crocheta, tem um ateliê em casa, e às vezes a gente acaba se envolvendo com outras atividades. Então, a distribuição dessa produção geralmente fica em 19 horas. Mas tem peças menores ou mais fáceis, mais simples, né, que podem ser produzidas em 1 hora, 2 horas e assim sucessivamente. Tudo depende da dificuldade daquele ponto ou daquela peça. As peças de vestuário, por exemplo, elas levam muito mais tempo, porque passam pelo processo da produção e pós-produção. Então, é feito uma blocagem, né, nas peças. Todas as peças são blocadas. O que é a blocagem? É você passar o vapor, né, que pode ser no ferro ou a máquina de vapor mesmo, para poder os pontos irem se arrumando. Então, eles vão ficando de no formato que você deseja. Você vai organizando. E aí ele acaba ficando ornando com o projeto final, que é o desejado. Qual foi a peça mais desafiadora que você já fez? Bom, a peça mais desafiadora até hoje foi o meu primeiro vestido. E, de uma forma ousada, o meu primeiro vestido foi
um vestido longo de crochê, todo de crochê, e que ele era para ser madrinha do casamento da minha irmã. Então foi uma coisa assim, o maior desafio, porque eu nunca tinha produzido um vestido e eu já ousar fazer um vestido sendo madrinha de um casamento. E como o crochê ele dá muitas possibilidades da criação, eu sou aquariana, então a minha criatividade ela às vezes viaja muito, eu tenho que voltar para uma realidade. Então eu tinha muitas opções com o crochê para poder criar, usar nos pontos, modelos, e isso fazia com que eu produzisse e voltasse, desmanchasse, porque o crochê é isso, é você fazer, desfazer, isso está naturalizado. Quem vai fazer crochê tem que ter isso internalizado de que vai acontecer. Muitas vezes algumas peças elas já estão quase prontas e você descobre um erro lá no início e você não adianta que você não vai consertar, vou dar um jeitinho. Quando você finalizar, não vai ficar uma peça completamente perfeita. Não que o crochê seja perfeito, mas que você fique feliz com o resultado. Então, produzir o vestido de crochê para ser madrinha do casamento da minha irmã foi o maior desafio, porque rendeu finalizar esse vestido um dia antes. Pouquinhos momentos antes do casamento, eu ainda estava ali, eu acho que dá para dar uma ajeitada aqui, uma consertada ali. Esse foi o meu maior desafio. O que significa o crochê para você e a importância dele para a sua cultura? O crochê, para mim, ele tem uma importância muito grande, porque é sequência, né, de um legado, é tudo aquilo que já vem da minha família. Então, eu venho trazendo hoje para um crochê mais moderno, né, mas não deixa de trazer a essência de quando eu aprendi o crochê. Então, a importância para mim hoje, ele representa para mim criatividade, muito do que eu sou, eu consigo colocar nas peças que eu produzo, né? Muito do que eu sinto como o que é verdade para mim na minha vida, eu consigo trazer na minha produção das minhas peças e culturalmente ele mantém, né? Em uma cidade, em um grupo, né? Num povo, aquilo que já foi herdado. Então é totalmente valorizado. Hoje se dá para o crochê uma importância ainda maior do que o que já foi dado, mas ainda acredito que a gente pode caminhar para melhorar muito isso aí, né? Principalmente em valorização financeira, porque é uma técnica que leva muito tempo, demanda muito tempo de produção, e isso precisa ser valorizado. Você sente que está ajudando a manter viva uma tradição? Com certeza. Na minha família, atualmente, eu tenho uma sobrinha, né? É a filha de uma prima, e ela é a mais nova que está dando sequência no crochê. Fiquei muito feliz quando eu soube, e ela já está produzindo peças maravilhosas, diferentes das que eu produzo. É mais decorativo, mas com certeza ela ainda vai produzir coisas muito diferentes, porque o crochê é isso. Ele proporciona que a gente explore vários espaços, várias temáticas, né? Não é uma coisa engessada. Hoje, o que você quiser fazer com o crochê, você pode fazer. E ela é a mais nova e só tem, assim, da nossa idade, vamos dizer assim, fora as minhas tias que já passaram, né? Estão passando todo esse processo de criação. Ela e eu somos as que estamos dando sequência disso aí. E, assim, é muito bom, porque a gente consegue acreditar que vai sim dar sequência, não vai morrer em mim, com certeza, não vai morrer nela, isso na nossa família. E outras pessoas, elas se empolgam, se motivam, se inspiram em nós e em nossas criações também. Então, com certeza, o crochê ele vai se manter vivo aí por muito tempo, sem prazo de validade. Existe alguma história ou memória especial ligada ao seu trabalho com o crochê? Memória, eu tenho essa coxa, né? Que eu tenho ela desde os 15 anos e ela foi criada por minha tia, né? Uma das minhas tias, e ela sempre presenteia seus netos
com uma coxa dessa. Então é algo que vai ficar na minha vida, que vai permanecer, que vai passar de herança e que eu sempre olho e me recordo de tudo quando começou, né? E o trabalho, o tempo que foi dedicado a esse presente para mim e para todos os outros netos, porque hoje produzindo o crochê, eu olho e falo, eu acho que eu não produziria uma peça nessa proporção, com tantos detalhes. Ela é uma peça que tem muitas cores e uma perfeição na execução dessa peça, né? Cada parte dessa peça ela foi feita individualmente e ela vem em uma crescente de cores, trocando de cores, na qual eu tenho muito orgulho e representa muito a minha raiz, de onde veio o meu crochê, né? E tudo que a gente conseguiu manter até aqui, melhorar em alguns aspectos, né? Trazendo mais para um crochê moderno, mas que mantém ainda a essência e está presente na minha vida. Para além de histórias, né? O crochê, uma coisa que representa muito é o crochê, ele traz muito o que eu sou. Então, isso é muito importante para mim. O crochê me lembrou no momento em que eu não lembrava mais o quanto eu sou criativa, o quanto eu tenho potencial para explorar novos espaços, novos lugares, novas cores, novos formatos, né? Então, o crochê ele me lembra muito um lado especial, artista que tem dentro de mim, que às vezes a gente no dia a dia acaba deixando para lá, ou por uma questão comercial, a gente tenta ir para uma linha que não é a nossa, né? A gente tenta ir para um contexto que não fala sobre nós. E hoje eu busco muito o meu crochê, a minha produção, a minha arte, ela tem que falar sobre mim, sobre a artista que eu sou, né? Ele levar em cada ponto essa representação. Você já enfrentou preconceito por ser uma pessoa que faz crochê? Muitas vezes, porque algumas pessoas elas associam o crochê ao final da vida, né? As pessoas associam o crochê a pessoas idosas, vovó. Então, muitas pessoas nem se dão ao trabalho de conhecer o que você produziu, as peças que são produzidas, por crochê, ou achar que crochê é cafona, quando na verdade o crochê ele pode ser reinventado muitas vezes de várias formas e ele não é único numa questão de caber em uma caixinha. O crochê ele se expande, ele é expansão o tempo inteiro, renovação. E muitas pessoas acham que que eu não conseguiria fazer peças bonitas, agradáveis, legais, por uma questão de não ser uma vovó que está produzindo, né? Mas aí quando conhece, muda todo o contexto, muda todo o pensamento ultrapassado, né? Porque o preconceito ele não deixa de ser uma falta de informação. A pessoa que tem aquilo ali, ela acha uma coisa por conta da sua vivência, né? Muito particular do que ela viu. Se eu só conheci quem fazia crochê era minha avó, era minha tia, era minha mãe, que muito velhinha e não faz mais nada. Quando na verdade não é. Hoje tem muita gente, muitas mulheres e muitos homens que fazem crochê e cada vez mais novos e que independe nesse contexto, é só oportunidade e interesse de aprender. O que você acha que o crochê pode ensinar para as pessoas, além da técnica? Autoconhecimento, né? Porque para você decidir o que você vai fazer, que cor você vai fazer, que você vai utilizar, você precisa conhecer a si mesmo. Você precisa saber se você tem a técnica suficiente para executar aquilo, se são cores, formatos, peças que você deseja fazer, se tem a ver com você. Então, para antes de tudo, autoconhecimento. O crochê também ele dá oportunidade para a pessoa ser independente. Então, ele ensina sobre independência, né? Você produz, você escolhe o que você vai fazer, você decide quando vai fazer, você administra o seu tempo, você precisa se organizar. Então, ele tem várias etapas, não é só, vou fazer crochê. Claro, para uma questão de distração e de
deixar a mente mais tranquila, ajudar com a ansiedade, tudo isso é válido. Mas chega um momento em que você começa a produzir e que não dá para ficar só em você. Então você começa a se organizar melhor, você começa a planejar melhor o crochê para o lado mais profissional, né, mais comercial. Você precisa ter todo um planejamento e organização, senão você vai acabar se confundindo no tempo, se confundindo com o valor de um material, o que você vai passar para frente em questão financeira, quanto vai ser. Então, tudo isso requer conhecimento, que começa na gente e termina no crochê. O que mais te motiva a continuar realizando esse trabalho? A minha maior motivação é ser infinitas possibilidades. Então, o crochê ele sempre está em ascensão, né? Mas ele já teve em ascensão decorativo, ele já teve em ascensão moda praia, em acessórios. Hoje ele está muito em ascensão na questão de vestuário. Então, é internacional, não é uma coisa regional mais. E a cada dia ele ganha espaço e visibilidade com uma possibilidade. Então, eu também já produzi acessórios, decoração, ainda produzo, né? Mas hoje eu estou mais em vestuário, mas amanhã eu posso estar entrando em um outro cenário e o crochê me permite isso. O crochê me dá essa liberdade para poder, novamente, passear em vários contextos, não me limita. Como você se sente ao ver alguém usando ou valorizando o que você faz? É uma satisfação espetacular. É algo assim inenarrável, porque você vê uma pessoa te dando a oportunidade de mostrar a sua arte, desfilar a sua arte por aí, feliz, satisfeita, orgulhosa de estar usando algo que você produziu, que saiu de um fio. É muito bom. Assim, massageia o ego quando as pessoas gostam, porque existe a possibilidade de não gostar, né? Por alguma razão. Por isso que antes do processo da criação existem muitos pontos a serem trabalhados. Não é só vou fazer. Existem etapas que precisam ser respeitadas, né, durante essa criação, para que ao final todo mundo esteja satisfeito, que é esse o principal objetivo. Então, quando alguém está usando uma peça minha ou alguma peça está decorando um espaço, é muito bom, é muito satisfatório e me deixa muito feliz. Você pensa em ensinar outras pessoas a crochetar? Já é um projeto que sempre permeia aí, sempre está presente, sempre me visita, é uma ideia que sempre me visita, porque eu gostaria muito de trazer para crocheteiras que já produzem peças, produzem diferentes peças, né, até vestuário, novas técnicas e que muitas vezes são mulheres crocheteiras que têm mais tempo, que não têm tanto acesso a vídeos, a tanta informação, principalmente ligado à moda atual, ao crochê moderno, para poder revitalizar esse crochê, essa produção delas. Então, por exemplo, essa peça, ela foi criada com um fio que não é direcionado para o vestuário, mas que tem uma harmonia muito boa com o formato que a gente precisa para que ele orne melhor no corpo, para que ele tenha um melhor caimento, no qual se utiliza materiais que muitas vezes não são utilizados, pensados para o artesanato, mas são acessíveis a nós. Por exemplo, esse babado, ele é produzido para que ele tenha essa armação, não é só o fio. Então, aqui embaixo tem um fio de pesca, de linha de pesca, né, de uma grossura maior, para que ele tenha esse acabamento. Só o fio não conseguiria ficar ou manter, né, dando forma, dando volume e ganhando um novo aspecto, né, para o crochê, trazendo uma nova roupagem. Como também temos outra peça, ele é um fio mais nobre, né? Então, ele é um fio feito de seda, ele tem um peso maior e trabalho em pérolas, né? Pedraria, pode ser feito também. Então, usando pontos que trabalham ainda mais e encorpam ainda mais o crochê.
Então, trazer, aqui é utilizado elástico para poder dar um ajuste melhor do crochê no corpo, né? É uma peça na qual você amarra, então você consegue adaptar ela para diferentes corpos. E também vem cuidados como a etiqueta, é uma etiqueta que a gente coloca para poder trazer um brilho, levar o crochê a um outro padrão. Então, são peças como essa que fazem a diferença em todo o trabalho de construção e que vai variando de fio para fio, explorando as inúmeras possibilidades. Essa é uma peça também em crochê feita com fio de malha, né? Essa alça é uma alça que ela também é feita apenas de fio de malha, mas por tensão do ponto, mudança de agulha, ela muda completamente sua estrutura, né? Contudo, ela também é feita só de fio. Então, são formas geométricas que a gente vai juntando, né? E construindo a peça e trazer isso, toda esse outro olhar que o crochê atual, né, moderno, tem. Seria muito interessante trazer para crocheteiras locais, né, diversificar as fontes de renda e principalmente atrair mais clientes. Então, existem muitas formas e muitos tipos de crochê que podem ser feitos mudando apenas o fio e tendo uma outra leitura.